Fala, moçadinha bonita da computação, tudo jóia? Ó, então hoje agora vai ser nossa primeira aula no formato à distância, né? Eu preferi utilizar esse método de fazer tipo uma lousa, né? Uma folha, imitando como se fosse a lousa, que eu acho mais didático também. Eu acho que seria mais legal para vocês também. E vamos ver, depois vocês me dão um feedback se ficou bacana, se deu para entender bem, certo? Embora o conteúdo não é difícil. Hoje vai ver a parte da tabela da verdade, né? Que é muito fácil, porém muito fácil confundir também, certo? A tabela da verdade é um tipo de tabela matemática que utiliza muito lógica. Lógica para determinar se uma fórmula tá correta, está válida, né? Isso é muito usado em computação, né? No caso, ver se um software está válido, né? Acho que validar situações através de uma tabela, certo? E na realidade existe vários tipos de tabelas, de fórmulas, né? Formulinhas, se for pensar, né? E a tabela trabalha com falso ou verdadeiro. Por isso que fala que é validar alguma coisa, né? Se essa coisa é falsa, se essa coisa é verdadeira. Dependendo da introdução da situação. Por isso que fala se é uma fórmula válida. Depende do que é proposto para a máquina, né? Ou o que for, certo? Então, por isso que é uma forma bem didática, dá para entender bem o que vai acontecer. A primeira tipo de tabela é a conjunção. Até coloquei aqui o símbolo, né? Como se fosse o chapeuzinho do vovô, né? É o símbolo de conjunção, tá? E como que é usado a conjunção na tabela da verdade? Eu criei um enunciado aqui, ó. Por exemplo, qual é o enunciado? Em um anúncio de emprego, queremos um funcionário que fale italiano e russo. Repara a palavrinha aqui, né? A letrinha E. Esse E quer dizer o quê? A pessoa tem que falar italiano e tem que falar russo. Então essa que tem que ser validado pela tabela. Inicialmente, vocês vão perceber o seguinte, eu tenho duas variáveis. O italiano, que eu posso chamar de P, e o russo, que eu vou chamar de Q. Duas variáveis. Se são duas variáveis, tem o mesmo que 2 elevado ao quadrado. Por que 2 aqui embaixo? Porque é falso ou verdadeiro, são duas coisas. Ao quadrado, porque são duas variáveis. 2 ao quadrado é 4. Então, a minha tabela vai ter 4 linhas, certo? Vamos supor que fosse, querer um funcionário que falasse italiano, russo e esborniano, por exemplo. Seriam 2 ao cubo, 8. A minha tabela teria 8 linhas, e assim por diante. Então, a minha tabela aqui, ela vai ter 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Certo? 4 variáveis. No caso, seriam 2 verdadeiras e 2 falsas. Certo? E aí, no caso, eu vou ter que fazer as variações que pode se ter, né? Que seria verdadeiro, 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 falso, pode ser falso, verdadeiro e pode ser falso e falso. São as variações que pode se ter, né? V, V, V primeiro depois o F depois o V, depois os dois falsos. Como tem 4 variáveis, certo? Aí que começa o jogo da tabela da verdade. Né? Tem que ver o enunciado que se pediu. Queremos um funcionário que fale italiano e russo. Quer dizer o quê? Os dois, a pessoa tem que falar as duas línguas. Porque esse e aquele. Então tá aqui, ó. Vamos ver o primeiro aqui, ó. O P, ele fala italiano. E o Q, ele fala russo. Isso aqui, verdadeiro, verdadeiro. Ele fala italiano e fala russo. Não fala os dois? Então é verdadeiro. Olha esse cara aqui. Ele fala italiano, mas ele não fala russo. Vai ser verdadeiro? Não, vai ser falso. Esse cara aqui, ele não fala italiano, mas fala russo. Mas não pode, eu quero os dois. E esse cara aqui é o pior de todos, ele não fala nenhum dos dois. Então é falso. Sacaram? Então, quando é a conjunção, E só vai ser verdadeiro quando for V e V. Quando for V e V é verdadeiro. Se aparecer um F, já está errado. Tudo vai ser falso. Ok? Então, esse aqui é o formato do V. O próximo tipo que tem é a disjunção. Né? Até pus o símbolo aqui, né? Que é um V. V da vitória. Né? E o que é a disjunção? É a palavrinha ou.
É a mesma ideia do anúncio, né? Quero um funcionário que fale italiano ou russo. Ó o ou aqui. Esse ou dá a ideia de que pode ser um ou pode ser o outro, certo? A gente começa a tabela igualzinha a outra, né? Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E as variações, né? Falso, igualzinho a outro. Agora que vem um jogo. Na disjunção, pode existir o ou. Como pode existir o ou, então é um pouquinho diferente da conjunção, né? Ó, esse cara aqui, ele fala italiano e fala russo. Esse é o melhor empregado que tem, né? Ele fala os dois, tá válido. Vê? Esse cara aqui, ele fala italiano, ele não fala russo. Mas como tem o ou, ele tá contratado. Olha esse cara aqui, ele não fala italiano, mas fala russo, também tá contratado. Agora, ele não fala nenhuma das duas línguas, esse tá fora. Isso é a disjunção, o ou. O ou e o e, uma coisa pode mudar a outra, né? Ok? O próximo é a implicação, né? Que o símbolo é uma flechinha da esquerda para a direita, né? Tem até um exemplozinho também para poder entender essa lógica aí, né? A frase, né? Se o Marquinhos, né? Isso é homenagem ao Marquinhos. Se o Marquinhos bater o carro, então a seguradora paga. Introduzir essa ideia. Quer dizer o que é essa ideia? Né? O ato, se o Marquinhos bater o carro. Isso aí é um ato. E a consequência? A seguradora paga. Então tem que acontecer dele bater o carro para eles pagar. Logicamente é isso. Então vamos ver como ficaria a tabela da verdade em relação à implicação? O começo é igual, né? Que são as variáveis V ou F, né? É igual. Aí que vem a ideia. Ó, V, o Marquinho bateu o carro, certo? F, a seguradora pagou. Isso é uma verdade? Se ele bateu o carro, ela pagou, né? Então, é uma verdade. Ó aqui, o Marquinho bateu o carro, mas eles não pagaram. Se eles não pagaram, tá errado, né? É falso. Aqui, ele não bateu o carro, mas eles pagaram, né? Parece estranho, mas o Marquinhos foi prejudicado com isso? Não, eles pagaram, eles fizeram a consequência sem ter o ato. Porém, é uma verdade, ele conseguiu atingir o que ele queria. Então é V aqui, certo? Agora, ele não bateu o carro e não pagou. Mas se ele não bateu o carro, eles tinham que pagar? Não. Então, também é uma verdade, certo? Então, a variável de implícitas, de implicadas, vai ser V, F, V e V, certo? Dá uma certa confundidinha nessa parte aqui, dele não bater o carro e eles pagarem. Tem que entender que a tabela não é tão justa muitas vezes, né, pessoal? Tá jóia? Próximo. A equivalência. A equivalência é a flechinha dos dois lados, né? A pontinha para os dois lados. Uma flechinha que vai para as duas direções, tá? Também pus uma proposição aí, né? Um texto, né? Eu te pagarei se somente se você pagar, você trabalhar. Eu te pagarei se somente se você trabalhar. No caso aqui do se somente se, que é a grande palavra do... Aqui, o se. Que é o grande lance da equivalência, tá? Se somente se. Só vou te pagar se você trabalhar. Logicamente é isso. Então eu vim aqui e coloco as variáveis, que também é igual, né? VF, V e F. Aí vem a lógica da equivalência, né? Trabalhou? Verdade. Vou te pagar. Uma verdade. Trabalhou? Não te paguei. Pô, falso, sacanagem. Não trabalhou e te paguei. Mas tá falso, né? Eu te paguei sem você trabalhar. Isso não é equivalência, tá, gente? Não trabalhou e não te paguei. Não te paguei, mas você não trabalhou. Uma verdade. Tá ok? Isso é a equivalência da tabela. Ok? Depois tem a disjunção exclusiva, certo? A disjunção exclusiva, ela tem dois símbolos aí. Tem esse círculo cortado por uma cruz no meio e um V com a barrinha embaixo. Né? Como for os livros vocês procurarem na internet, vai ter dois tipos de nomenclatura. Eu vou usar a do círculo com a cruz no meio, tá? Eu acho mais chique. Também pus aqui uma proposição, né? Ó, José Roberto possui R$5.000 e tem que tomar uma decisão.
ou trocar de carro ou reformar a casa. Repara aqui no ou e ou, tá? Ou ele faz isso ou ele faz aquilo. Ele pode fazer as duas coisas? Não. É esse ou aquele, certo? Então, a gente vem aqui, coloca as variáveis da tabela, verdadeiro, falso. Muito bem. Ele pode trocar de carro? Pode, mas pode também reformar a casa? Não. Ou é um ou é o outro. Ele não pode fazer as duas coisas, então é falso. Ele pode trocar de carro e não reformar a casa? Pode. Ele pode não trocar de carro e reformar a casa? Pode. Agora, ele não pode fazer as duas coisas? Não, ele tem que fazer uma ou a outra. Então é falso. Certo? Essa é a disjunção exclusiva. Depois eu coloquei aqui só um exemplo do não, né? Mais por causa do símbolo, né? A negativa da tabela, né? Existe o não. O não é essa barrinha aqui, esse meio quadrado, né? Um L deitado, de ponta cabeça. Não é deitado, de ponta cabeça, um L. Ainda virado ainda. No caso aqui, o não é inverter, né? Se eu tiver, de repente, aqui, verdadeiro e falso. O que é o não P? Onde é V, vira F. Onde é F, vira V. Só isso. Só para ilustrar para vocês essa parte. Tá ok? Bom, aí agora eu vou dar um exemplo para vocês. Um ou dois exemplos de fazer. São dois exemplos para vocês poderem pegar um pouco como é que se faz. Depois eu vou dar um monte de exercício para vocês fazerem. Tá? Um exemplo. Eu quero o não P, certo? O não P. Esse símbolo é o ou, né? Vocês vão lembrar que é o ou. E o não que. Eu queria uma tabela, na verdade, sobre isso daí. Então, tudo começa em fazer a tabela. Né? Como são duas variáveis, são 4 linhas. A gente vem aqui, vocês fazem com reguinha bonitinho no caderno, né? Para ficar feio que eu fiz aqui. Ó, eu venho aqui e ponho P. Eu venho aqui e ponho Q. Que são as minhas variáveis, certo? Mas o que eu quero depois? Eu quero não P. Então, eu ponho não P. O que eu quero depois? O não Q. O não Q. Vem aqui. Depois eu quero a resposta final, que é o não P ou o não Q. Essa é a tabela que eu estou querendo criar agora. Né? Vamos ter 4 linhas, certo? Que vão ser as variáveis aí. Vou até fazer de azul agora. Começa pondo as variáveis, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí começa a trabalhar com as jogadas, né? Ó, eu quero não P. O P não é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso? Se é o não P, vai inverter. Fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois não quero não Q, é inverter o Q. Ficaria falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto. Agora eu esqueço esse comecinho aqui. Eu quero não P, né, como está aqui, o não P ou o não Q. Só para lembrar, o ou é aquela ideia do italiano com o russo, né? Que pode ser esse ou aquele, né? Então é aquela história do anúncio. Se você seguir essa história, você nunca vai errar, né? Que é o ou. Isso aqui é o ou, né? Que é o V da vitória, né? Viva o Palmeiras. Ruim. E no caso aí, o que vai acontecer então, pessoal? Não fala a língua e não fala também a outra língua. Então vai ser o quê? Falso. Ó, não fala, mas fala. Como é o ou? Verdadeiro. Ó, não fala, mas fala. Verdadeiro. E se fala as duas, melhor ainda. Então, na verdade, a tabela da verdade dessa situação aqui, a resposta é falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Shadow 9? É desse jeito que começa a fazer. Ó, outro exemplo aqui. Deixa eu ver, a gente nem deu outro exemplo para vocês. Vamos fazer aqui, outro exemplo 2 aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho P, lembrando que esse aqui é o E, né? Esse chapéuzinho do vovô é o E, e o não Q. Então, a gente vem aqui, monta novamente a tabela. Vocês fazem com uma reguinha depois no caderno, tá, gente? Quando eu voltar às aulas, eu vou dar visto. P, Q. Aí, eu quero o quê? O P tá aqui já, então não tem problema. E eu quero o não Q. O não Q é negar o que aqui. Depois que a resposta final, que é o não ou que.
Aí ficou-se aqui 4 linhas, né? Bem, põe as variáveis, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro, falso, falso. Aí, eu quero não que. É negar o que? Ficaria falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, esqueço aqui. Não, esqueço o que é essa coisa que eu esqueço. Eu vou fazer o P e o que, certo? O P e o que. Aí, é só fazer a jogada, lembrando que o E é aquela história, né? Tem que falar italiano e russo. Tem que falar as duas línguas, né? Senão é falso. Olha aqui, ó. Ele fala, mas não fala a outra. É falso. Ó. Fala e fala. Verdadeiro. Não fala as duas. Falso. Não fala uma, mas fala outra. Também vai ser falso. Essa aqui é a tabela da verdade dessa situação aqui de cima. Então, tem que montar, né? Se vocês procurarem, Excel faz isso também direto, tem software que faz, aplicativo que faz. Claro, a gente vai fazer na mão, para aprender a fazer, certo? Então, vou colocar no Tio Web uma listinha de alguns exercícios aí, depois eu vou postar a solução. Já vou pôr o exercício com a resposta. Aí vocês vão tentar fazer e se surgir alguma dúvida, eu faço alguns aí, tá ok? Um abraço para vocês.